Saudações a todos em nome de Jesus Cristo, que a paz e a misericórdia do seu amor possa reinar nas vossas vidas. A mensagem de hoje está centrada no livro de Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: E não sedes conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é e boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo começa a escrever aos Romanos de que não devemos nos conformar com este mundo, em que nós não devemos ter nenhuma ligação com o mundo. E ele ainda volta a escrever mencionando em 1 Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, os versos 23, que diz: Foste comprado por um bom preço, e não sejais escravos de homem. Amados, na paz de Cristo, quero trazer-vos a mensagem e vos levando em mente o que está acontecendo na Igreja Adventista de Filadélfia, Luanda, gala de premiação Oscar. E nós sabemos de que a gala de premiação Oscar não tem nada a ver com premiações de cristão e nem teve um princípio para a geração religiosa. E a galas de premiação Oscar nós conhecemos e sabemos de que a sua primeira premiação foi feita em 1929, formado e criado com o objetivo de premiar os melhores filmes, as melhores indústrias cinematográficas e também as melhores trilhas sonoras, os melhores autores, os melhores som e outros tipos de atividade dentro deste ângulo de premiação. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Filadélfia decidiu lançar para o domingo 17 desse mês de dezembro a gala de premiação Oscar, que não tem nada a ver com premiações para cristão, até porque cristão não necessita de ser premiado por seus bons feitos, nem tanto quanto competir para que seja premiado. E essa premiação vai ser para os clubes de desbravadores, aventureiros e também de jovens, adultos e embaixadores. Entendam, irmãos, de que a profetisa do Senhor, a serva de Deus, Ellen G. White, lhe foi revelado o seguinte: por meio do paganismo, Satanás desviará por século os homens de Deus, mas conseguirá seu grande triunfo ao perverter a fé de Israel. Isso está em Desejado de Todas as Nações, na página 35. Diz os relatos proféticos de que Satanás teve triunfo, de que Satanás teve êxito quando perverteu a fé de Israel por meio do paganismo. Assim também Satanás está a ter êxito nesta nossa geração, pervertendo a fé dos adventistas do sétimo dia com programas e atividades pagãs. Diz ainda ao relato profético, dizendo de que foi pelo afastamento do Senhor e aliança com os gentios que a igreja judaica se tornou prostituta. A igreja judaica tornou-se prostituta por causa da sua ligação com os gentios, com a sua imitação que ele começou a desempenhar, retirando meios dos gentios. Gentios tem a ver pessoas que não professam a fé cristã, pessoas que não têm seguido os ditames bíblicos dito por Cristo.
Essas as palavras encontramos em grande conflito na página 382, de que diz que Satanás teve grande triunfo e também de que a igreja judaica foi dando aliança com os gentios e ela foi se tornando prostituta. E essa prostituição também está a tornar a igreja adventista. Está ligando, está se unindo, está imitando o mundo. Para que dentro da igreja premiação? Para que dentro da igreja competições? Para que dentro da igreja assuntos que não têm nada a ver para o engrandecimento da fé? E nós sabemos de que isso só vai exaltar ainda mais o espírito. Vai exaltar ainda mais o espírito de competição, conforme diz a profetisa. É essa apostasia de que nós temos que denunciar. É essa apostasia de que nós não temos que frequentar. Muitas pessoas estão a destroçar 1 Coríntios capítulo 7, versos 23, amando o homem, sendo escravo de homens. Tem pessoas de que deixam-se levar pelos que têm dito os seus pastores. Tem pessoas que têm deixado de se levar com aquelas normas que os seus pastores têm mencionado. Tem pessoas que têm se deixado levar com as apostasias que os seus pastores têm trago dentro da igreja. Será que esse pastor de Filadélfia não tem visto, nem está a prestar atenção no que os jovens estão a criar? Não está a prestar atenção? Diz aqui é um clube de premiação. E ainda tem a inscrição de 2.000 kwanza. As pessoas vão inscrever-se para ir ver essas abominações. Vão pagar para ir ver essas abominações. Vão pagar para ir assistir essas abominações. Estão a lutar para agarrarem o troféu. Estão a lutar para terem nome. Estão a lutar para ter nome de melhores clubes, de melhores vestimentas. Estão a lutar para terem o título de melhor clube que desempenhou a melhor ordem unida. Estão a desempenhar métodos mundanos. Olha o que tem acontecido dentro da igreja adventista. Olha o que tem acontecido dentro da igreja adventista. Isto não tem nada a ver com cristianismo. Isto não tem nada a ver. Não devemos nos preocupar para podermos ter títulos. Títulos dentro da igreja do Senhor. Mas para que acontecer isso? Essas apostasias. Essas competições dentro da igreja. Para quê? Veja o que tem acontecido dentro da igreja. É algo terrível de que nós temos que condenar. Porventura os atalaias não vão pregar, não vão anunciar as corrupções que têm acontecido dentro da igreja. Porventura os atalaias estão mudos, estão surdos, que não conseguem ouvir o grito da apostasia, nem tampouco surdos para ouvir isto, nem tão quanto mudos para poder falar. Onde estão os atalhados de Deus para denunciar estas apostasias, meus queridos irmãos? É terrível isto, e isso está a entrar na igreja. Isso vai começar com uma, depois vai passar por outra, e assim vai indo e vão indo dentro da igreja. E nós não devemos nos conformar com essas mundanidades dentro da igreja. Irmãos, nós temos que ser atenciosos. Nós temos que entender de que
as coisas não fazem parte da classe que tem seguido a Cristo. Nós temos que entender que esses acontecimentos não podem estar dentro da igreja do Senhor. Eventos Finais 53 é página. Foi escrito o seguinte pela profetisa: quando uma igreja demonstra ser infiel à palavra do Senhor, seja qual for sua posição e por mais elevada e sagrada que seja a sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com eles. Outras pessoas são então escolhidas para assumir importante responsabilidade. Será que a igreja adventista ainda está sendo guiada por Deus? De acordo com essas abominações, de acordo com isso que tem acontecido da igreja, será que ainda a igreja está sendo guiada por Deus? Por que nos afiliamos com isso? Nós temos que entender o que aconteceu dentro de Jerusalém. Diz a serva do Senhor em Testemunho para a Igreja, volume 8, página 67. Jerusalém é uma repreensão do que a igreja será se ela se recusar a andar na luz que Deus deu. E o que aconteceu com Jerusalém? Foi passada por alto, foi destruída. E aqueles que decidiram permanecer em Jerusalém, o cerco os fechou. Puderam padecer dentro de Jerusalém. E se nós continuarmos dentro desses tempos apostatados, dentro dessa liderança corrupta, nós seremos destruídos, as muralhas deste templo irão de nos cair e vamos perecer. E nós temos que entender o que isso tem a ver, o que isto tem acontecido dentro da igreja. A profetisa ainda escreveu o seguinte: foi-me exposto que alguns temiam que nossas igrejas se tornassem Babilônia, caso se organizassem. Mas aqueles no centro do estado de Nova York têm sido uma Babilônia, Aqueles da igreja de Filadélfia têm sido uma Babilônia, perfeita. Uma confusão. Ela escreveu isso em Testemunho para a Igreja, volume 1, página 270. Não esqueçamos de que Deus tem seus filhos, fiéis dentro das corporações adventistas. Mas Deus tem mencionado e tem nos dito de que estas igrejas têm se comportado como judaica. E nós temos que erguer a cabeça e nos desligarmos destas confusões, destas abominações. Ainda nós já conhecemos, nós soubemos, nós temos o conhecimento de que o mundo não deve ser introduzido na igreja. E com ela casar-se, tornado um laço de união, por esse meio, tornar-se-á a igreja verdadeiramente corrupta. E como tal, foi declarado em Apocalipse: refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Não formemos laços não significados de união com os amigos do mundo, pois Deus pronunciou sua maldição sobre todas essas uniões. O poder das trevas já colocou seu molde e inscrição sobre a obra que devia permanecer pura. Não podemos nos colocar dentro desse procedimento. Testemunho para ministro 265 e 273. Então, meus queridos e amados, vamos viver o que Cristo proferiu por intermédio de Paulo. Não ser escravos de homem e não nos conformarmos com este mundo. Se assim nós seguirmos, bem-aventurados nós seremos aos pés